forçando um pouquinho entrar aí. Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus seja convosco. Pessoal do Facebook, pessoal também do Instagram. Nós estamos aqui em mais uma live fé. E vamos já trazer uma palavra de Deus abençoada aí para vocês. Irmã Simone, paz Senhor, irmã Simone, tudo na mesa? Hoje eu não conectava o telefone, não conseguia conectar na igreja. Tive que vir para casa para conectar. Vai entender os trabalhar de Deus aí, né, na nossa vida aí. Deixa eu só abaixar um pouquinho esse negócio aqui. A paz, Senhor Ana, Deus abençoe. Deixa eu só arrumar um negócio que ficou meio alto aqui. Benção demais aí pra todo mundo, gente. Quem puder chamar o pessoal aí para assistir, mandar um compartilhar, né? Eu acredito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo os seus propósitos, né? Diácono Augusto, paz Senhor. Foi bem estranho, né? A gente foi lá na igreja, fez todo o processo lá e nenhum telefone, mesmo com a internet boa funcionando, não entrava por nada, não conectava, não dava conexão. Viemos para casa e deu conexão, mas tudo bem. Vai ver que era para transmitir agora, né? Não era para transmitir às 8. Deus sabe o porquê de todas as coisas, né? A minha mamãe está ali, paz Senhor Mames, Deus abençoe, Diácono Augusto, Diaconisa Célia, eu já saudei ali. Nós vamos aí na fé, agora 8h40, estamos 40 minutos atrasados, né, devido aos imprevistos e lutas. Antônio César Marango, grande abraço, Antônio, Deus abençoe você, seja bem-vindo à nossa live. Pensa demais, fica conosco aí que vamos trazer uma palavra abençoada já. Vamos começar a fazer uma oração, né? Orando a Deus, buscando o Senhor em oração. E eu sei que Deus vai de falar conosco aqui essa noite, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, te louvamos, te agradecemos por este momento dessa live. Pai, eu sei que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo os seus propósitos. Eu não sei o porquê que houve um porquê de atrasar, mas o Senhor sabe por quê. Cada pessoa que está nessa live, ou que vai entrar nessa live, eu creio poderosamente que o Senhor há de abençoar cada vida que entrar nessa live essa noite. Nós já repreendemos todo o mal em nome de Jesus, nenhuma retaliação, nenhuma obra contrária, nenhuma obra das trevas tem poder sobre as nossas vidas. Nós já repreendemos todo o mal em nome de Jesus. Pai, aquele que está aflito, aquele que está necessitado, Pai, o Senhor conhece o coração de cada um, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu estou vendo ali a Camila, Senhor Z, que entrou no Instagram, te peço pela vida, Senhor, da Camila, abençoa, Senhor, a vida dela, poderosamente, em nome de Jesus, que haja, Senhor, restabelecimento completo aí da sua saúde, que a bênção do Senhor seja sobre a vida da Camila, em nome de Jesus. Pai, que a pressão seja regulada, esteja em paz, que ela fique em paz, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida dela, em nome de Jesus. Pedimos, Senhor, teu favor misericordioso sobre as nossas vidas, ó Pai. Sabemos que não é por merecer, ó Pai, mas pela tua misericórdia que nós estamos aqui nessa hora. Fala conosco, Senhor, através da palavra. Fala conosco através desse estudo. Que tenha toda armadilha, toda obra das trevas, toda obra contrária seja derrotada na autoridade do nome de Jesus nas nossas vidas. Nós já repreendemos todo o mal e declaramos a bênção do Senhor nos lares, nas casas, cada lar, em cada casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai, através da tua palavra.
honra e glória do teu nome, que é sobre todo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem não compartilhou aí, não esquece não, gente, dá um compartilhar aí, para que a gente possa levar essa mensagem aí para mais gente, né? Em nome de Jesus. O pessoal do Instagram quiser mandar um aviãozinho lá, né? Convidando o pessoal lá para ouvir a palavra de Deus, vai ser de grande valia isso aí. Queria trazer uma palavra no livro de Mateus, capítulo 24. Mateus 24. Essa palavra, ela é real e ela fala conosco. E eu creio que quando a gente prega a palavra, muitas vezes Deus já falou conosco sobre essa palavra, né? E essa palavra ela é muito forte. Olha só. Jesus falando. Irmão Alessandro, paz Senhor, Deus abençoe. Jesus falando para os seus discípulos, ele disse a respeito do final dos tempos, ele disse o seguinte, ó. Quando aconteceram essas coisas, 24:3. Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. E tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Olha só. Jesus está narrando aqui uma série de acontecimentos. Quando a gente fala live fé, a gente pode pensar que live fé vai falar só de cura, só de prosperidade, só demônio, né? Mas na verdade não. A fé ela fundamenta tudo que nós somos, né? Desde a salvação, a perseverança em Deus, a fidelidade com Deus, né? Tudo isso aí faz parte da fé. E aqui Jesus vai dando uma série de coisas, mas eu queria falar um pouco sobre a questão do comportamento. Quando a Bíblia diz aqui, naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha, meus queridos irmãos, o que eu quero falar com vocês? Em Hebreus 10:38 diz assim, o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós não somos daqueles que retrocedem e se perdem, mas daqueles que prosseguem para a salvação. Nunca teve um tempo tão difícil, né, na Terra. A Bíblia fala que nos últimos dias teriam tempos terríveis. Nunca teve um tempo tão difícil na Terra como nós estamos vivendo hoje, né? Quando a gente vê 1 Timóteo, né?
2 Timóteo, capítulo 13, olha só o que fala a Bíblia. E isso aqui é o sinal dos tempos. Sinal dos tempos. Olha o que a Bíblia diz. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste desses também. Essa lista aqui, é claro que ela não está falando, está falando da impiedade nos últimos dias, né? Do quão difícil seria os últimos dias. Só que nós estamos no mundo e nós convivemos, estamos sempre convivendo, né? Todo o tempo, convivendo com pessoas, e a gente tem que lidar com isso no dia a dia, né? É difícil, muitas, não todas, algumas delas, mas a gente tem que lidar com essas situações muitas vezes no dia a dia da nossa vida, né? Qual que é a questão aqui, né? Jesus falou, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Realmente é um dos maiores desafios que temos tido nos últimos tempos. É você olhar tudo ao seu redor, tudo que acontece, as coisas que acontecem, e você não deixar o amor esfriar. Você não deixar o amor que você tem por você mesmo esfriar. Você não deixar o amor que você tem pelos outros esfriar. A Bíblia fala, amarás o Senhor teu Deus com toda alma, coração e entendimento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E uma coisa que nós precisamos ter em mente é que se nós formos fiéis, o Senhor permanece fiéis. Olha lá, essa palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos, com Ele também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se o negamos, Ele também nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Qual que é o grande desafio, então? Qual que é o grande desafio? Perseverar. Se por multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriaria, e nós temos visto claramente, deixa eu arrumar um negócio. É isso. E nós temos visto claramente esses sinais: odiarão uns aos outros, trairão uns aos outros, aborrecerão uns aos outros. Essa série de qualidades aqui, de adjetivos, né? De egoísta, avarento, presunçoso, arrogante, blasfemo, desobediente aos pais, ingrato, ímpio, sem amor pela família, irreconciliável, caluniadores e tal. Qual que é o grande desafio? Se se nós, ao fazermos o bem, se a gente ficar com os olhos focados nisso aqui, o amor vai esfriar. O amor de muitos esfriaria. E Jesus falou, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? E aí lá no texto de Mateus 24:3 falou, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Esfriaria a fé, esfriaria o amor uns pelos outros. Então o nosso desafio nesse momento, lá em Gálatas, olha só, tem um ensino a respeito disso. Nosso desafio nisso é o seguinte,
Não se deixe enganar. Olha só isso aqui. A nosso entendimento tem que estar nisso aqui, ó. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também colherá. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Qual é o desafio? É você saber que se você semeia o bem, você vai colher o bem. Mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde. Se você semear o mal, se nós semearmos o mal, mais cedo ou mais tarde nós vamos colher do tipo de aquilo que nós plantamos, exatamente o que plantamos. Olha só, não se deixe enganar, de Deus não se zomba. E eu queria falar sobre isso. De Deus não se zomba. Há pessoas, eu me lembro de um homem na Bíblia, um rei da Bíblia, filho de Nabucodonosor, que ele deu fez uma reunião no seu reino, e o pessoal pegou taças do templo e bebiam e davam glória aos deuses deste mundo, aos deuses com D minúsculo. E apareceu uma escrita na parede que dizia: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Essa noite teu reino será rasgado. Qual era o contexto ali? Zombaria. Zombaria. De Deus não se zomba. Tudo quanto o homem plantar, ele vai colher. Então, quando você olha a palavra de Deus, olha só, o homem semear também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Que eu e você, meu irmão e minha irmã, sejamos achados semeando sementes de bênção, sementes benditas, sementes abençoadas, sementes que venham do coração de Deus para a nossa vida. Porque a certeza que nós temos é que o que nós plantamos nós vamos colher. E se nós temos essa certeza, nós precisamos fazer o bem. Aí olha só, olha o grande desafio para nós, para nossa vida é esse. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. E agora é desanimar. Desânimo é o contrário de ânimo. Desânimo é o contrário de ânimo. Então a minha convocação para você, para mim essa noite também. Qual que é a minha convocação para nós essa noite? Para nós, fica melhor, né? É ânimo. Animemos-nos uns aos outros, principalmente quando é chegado o dia. Não deixando de congregar como é o costume de alguns. Não desanimando em fazer o bem. Fazer o que é correto. Fazer o que é bíblico.
meu compromisso, seu compromisso é em fazer o que é bíblico. Fazer aquilo que a palavra de Deus nos direciona a fazer. Então não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Só tem um jeito de não desanimar. É você acreditar que a semente que você está plantando, ela é bendita, ela é boa, ela é abençoada. Né? As sementes que você planta em Deus são boas. Quem planta no Espírito, colhe para a vida eterna. Então, o maior desafio da Bíblia, na Bíblia, dos apóstolos, de Jesus, foi não olhar para as afrontas. Pastor Paulinho, Deus abençoe. Não olhar para as aflições que lhes eram impostas. Por que os apóstolos foram até o final? Combateram o bom combate, acabaram a carreira e guardaram a fé, como diz o apóstolo Paulo. Suportaram as aflições, porque Jesus suportou a aflição até o final. Lá em Hebreus, olha que palavra. Isso aqui não é nem uma live, é uma conversa entre irmãos, gente. Hebreus 11, olha só. Olha. Que mais direi? Escute isso aqui. Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque. Isso aqui é Hebreus 11, 32. Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria. Olha lá que eu falei. De Deus não se zomba, é ruim quem zomba, né? Mas os servos de Deus suportaram zombaria, açoites, e outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Olha só, o mundo não era digno deles. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados, para que nós fôssemos aperfeiçoados, né? Eu disse aqui, estava falando, né, que tudo que a gente planta a gente vai colher. De Deus não se zomba. Então, o que nós temos que fazer? Nós não temos que estar do lado dos que zombam. Aí a Bíblia fala assim, ó.
Bem-aventurado o varão, o homem, que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, não ouve o conselho dos ímpios. Antes é o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Então aqui nós vemos duas situações. Verdade acontecendo. Amou o Senhor até a morte. Os apóstolos, né? Os homens de Deus, da galeria dos heróis da fé aí, suportaram as aflições, né? As angústias por servir a Deus. Nós temos duas categorias de pessoas aqui. Os que são zombados e os que zombam. Os que são zombados e os que zombam. Os que são zombados, eles estão na galeria dos heróis da fé. Outros enfrentaram zombaria. Olha lá. Está dizendo no versículo 38, para esse contexto, está dizendo: o mundo não era digno deles. Vi há pouco tempo a consequência com uma pessoa da semente que zomba, quem zomba do Senhor. É isso, Camila, é isso mesmo. É isso mesmo. Fala, bebê, paz, Senhor. Deus abençoe. Seja bem-vindo. É isso mesmo. Nós temos dois tipos de pessoas. Eu estou lendo aqui que a Camila escreveu no Instagram aqui, ó. Vi há pouco tempo a consequência com uma pessoa da semente de quem zomba do Senhor. Olha, nós temos duas características de pessoa: as que zombam e as que sofrem zombaria por causa da obra de Deus. Os que sofrem zombaria é aquele assim: ó, o crente, ó, a Bíblia, ó, lá vai o Bíblia, lá vai o fanático, ó lá. Esse aí é o que sofre zombaria. E do outro lado, tá os que zombam. Né? Quem é o que zomba? É o que está dizendo: ó, o crente, ó, a Bíblia. Lá vai o fanático lá. Ó. Então, nós temos qual lado que nós devemos estar e queremos estar? Do lado dos que zombam das coisas de Deus ou do lado daqueles que são zombados? E ninguém quer ser zombado. Porém, a zombaria, para quem serve a Deus, é quase que inevitável. Esse pastor é ladrão. Pastor é tudo ladrão. Que vai dar dinheiro para pastor. E não sei o que lá. Né? Isso é meio de vida. E etc. Fora vai. Então existe o lado de quem é zombado e o lado de quem zomba. Agora, não queira você estar do lado de quem zomba. Porque a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Porque tudo quanto o homem plantar, ele vai colher. De Deus ninguém zomba. Eu conheço alguns casos, né? Um deles é o construtor do Titanic, né? O navio Titanic. Ele fez na época um navio à frente do seu tempo, era um cara para frente do seu tempo. Fez um navio, era um cara engenheiro, entendido, né? E ele fez um navio enorme, gigantesco, com potencial de motor violento, era uma coisa fantástica do seu tempo. E ele disse: em tantas horas chegaremos em Nova Jersey, saindo, acho que da Inglaterra, se não me falha a memória. E ele foi. Verdade, Camila, é isso mesmo. É inevitável, zombaria é inevitável. E ele
ali antes do navio sair, ele disse assim: nem Deus afunda esse navio. Nem Deus afunda esse navio aqui. Ah, não? Aí o improvável do lado contrário aconteceu. Uma geleira, num lugar improvável, um navio gigante teve um casco furado porque não teve como desviar de uma geleira. Quando o piloteiro lá do navio viu a geleira, todos conhecem a história. Não deu tempo de desviar. E infelizmente o navio veio afundar. E muita gente, infelizmente, morreu. Me lembro de uma vez também, esse caso verídico que eu vou falar aqui. Foi em Londrina, Paraná. Um grupo de jovens indo para uma festa, todos embriagados. Cinco. E uma mãe de uma jovem cristã pediu encarecidamente para que a filha não fosse para aquela balada. E eles estavam em 4 no carro, o quinto integrante era a filha dessa irmã, de uma irmã. A irmã pediu para a filha não ir, encarecidamente: não vai, não vai. E a filha foi em rebeldia à mãe, e lá de dentro ela gritou: vai com Deus. E alguém gritou, e alguém de dentro do carro, o carro saindo, gritou: só se ele for no porta-mala. Que já estava em 5, disse que vai com Deus, só se ele fosse no porta-mala. Bateram no poste, o poste caiu sobre o carro. Morreram as 5 pessoas lá dentro. E os ovos, tinha uma caixa de ovos, verídico. Esse caso é verídico, não é historinha não. Uma dúzia de ovos no porta-mala do carro ficou intacta. Onde alguém disse: só se ele for no porta-mala. Como é sério as coisas de Deus. Então nós estamos vivendo dias onde as pessoas perderam a noção do que é santo e do que é profano. Mistura santo com profano, põe profano e santo na mesma coisa, zomba, não entende o que é santificação, separação, mistura o santo com o profano, põe o profano, mistura com o santo, e está levando como se a vida fosse um parque de diversão. E estão achando que isso não vai ter colheita. E vai ter. Então, nós precisamos ter plena consciência. Plena consciência. Que nós podemos ser 2 tipos de pessoas. Nós somos os que zombam ou os que estão sendo zombados. Deixa eu ver o que a Camila escreveu aqui. Uma das vezes a pessoa disse que não ganharíamos em juízo, nem se fôssemos Deus. É isso aí, Camila. Uma benção, a pessoa disse que não ganharíamos em juízo, nem se fôssemos Deus. De Deus não se zomba, né? Ela está afrontando Deus vivo, né? Falam do nome do Senhor em vão, não dando real significado. A Bíblia fala claramente, né? A Bíblia fala claramente, ó: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então a dificuldade que nós temos visto na nossa geração, na geração que estamos vivendo, é falta de temor. Falta de temor a Deus. Alguém dizia assim: pastor, está amaldiçoando? Não estou amaldiçoando não, filho.
Estou amaldiçoando ninguém não. Nem precisa. Porque a Bíblia fala assim: coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolha a vida para que tu viva, tu e a tua descendência. Lá em Deuteronômio 28 fala lá, ó, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje vos ordeno, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Então, bênção, a bênção é para quem obedece. A bênção é para quem não toma o nome de Deus em vão. Pegando aqui a Carolina aqui no escrito aqui da Camila. A bênção é para quem não mistura santo e profano. Para quem não profana o nome de Deus, as coisas de Deus. A bênção é para quem se coloca em obediência, santificação, separação do mundo. Então, Deus todo dia coloca na nossa frente qual lugar que nós queremos estar: o lugar da bênção ou o lugar da maldição? O lugar da maldição ou o lugar da bênção? Então nós precisamos colocar isso na nossa mente. Ah, mas eu conheço ímpio que está vivendo bem. Eu conheço gente que não teme a Deus e está vivendo bem. Eu conheço gente que não obedece a Deus e está vivendo. Mas a Bíblia não mente não. Está escrito aqui em Gálatas, ó. Está escrito no livro de Gálatas aqui, ó. Está escrito aqui, Gálatas 6, ó. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então, meu irmão, você está semeando o bem, não desanime. Você está semeando coisas boas, não desanima. Irã Rodrigo, paz do Senhor, meu querido, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Se você está semeando bem, não desanime. Se você está fazendo certo, não desanime. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Aquele que perseverar até o fim será salvo. O contexto desse texto fala: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Gálatas 6,7 está dizendo aqui, ó: de Deus não se zomba, tudo quanto o homem plantar vai colher. Plantou na carne, vai colher destruição e morte. Plantou no Espírito, vai colher vida e vida eterna. Vida com Deus. Vai colher daquilo que Deus... O grande desafio é: não retroceda em fazer o que é bíblico. Não retroceda em fazer o que é correto. Para não cair no erro lá do início do Salmo 73, Salmo de Asaf. Quanto a mim, meus pés quase se escorregaram, quando eu vi a prosperidade do ímpio. Olha lá, Salmo 73. Diz assim, ó: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento, têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens.
Por isso o orgulho lhe serve de colar e ele se veste de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam. Olha lá a zombaria de novo aqui. Olha a zombaria de novo. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca rogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. E eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi inútil manter puro coração e lavar as mãos na inocência. Pois o dia inteiro sou afligido, e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio, e os faz cair na ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai. Quando acordamos, quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Olha só. Agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. É o 22. 21. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo senti inveja. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tem os céus serão a ti, e na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração, e a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão, tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Que palavra, hein, gente? Que palavra. Aqui o Asaf, Salmo 73, ele reconhece que ele estava agindo com o coração amargurado, que ele estava irado quando ele via o que os ímpios estavam fazendo, zombando. Falaram, está zombando, está escrito aqui, ó. Acabei de ler. Olha lá. Eles zombam e falam com más intenções. Zombaria. Mas quando ele entrou no templo, quando ele ouviu a voz do Senhor, quando ele ouviu a voz do Espírito Santo, quando ele viu o desfecho, ele disse: verdadeiramente, o Senhor é a força da minha vida, o Senhor é tudo que eu tenho. Até maravilhoso esse trecho aqui do Salmo 73, me fez lembrar um louvor antigo do Toque no Altar. Vou arriscar, deixa eu só uma palhinha aqui para você. A quem tenho eu no céu além de ti, e não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou desesperado, mais ou menos assim, desesperado de amor. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Mais ou menos isso. É mais ou menos essa linha aí. A quem tenho eu no céu além de ti, né? E não há na terra
que eu queira mais que a ti. Então que nós possamos ter esse coração que entende, que compreende, que é melhor estar do lado de quem é melhor ser zombado por servir a Deus do que estar vivendo como um zombador. É melhor viver como alguém que teme, pede a misericórdia do Senhor, do que viver como um zombador. Porque a Bíblia fala, aí finalizando a nossa live de hoje aqui, não é? Quando a Bíblia fala assim: e não nos cansemos de fazer o bem, no tempo oportuno ceifaremos, se não desfalecermos, se não desanimarmos. Que nós possamos ter em nós uma consciência de alegria em servir a Deus, de gratidão ao Senhor, e também gratidão às pessoas que o Senhor tem colocado na nossa vida para ser bênção, para somar, e não retroceder, porque por multiplicar a iniquidade o amor de muitos se esfriaria. Não deixe o amor esfriar dentro do seu coração. Não deixe o amor se esfriar dentro do seu coração, sua fé, sua alegria de viver. Está fazendo certo? Continue a fazer certo. Continue a empreender no que é certo. Que nós possamos ter esse entendimento. Não queira estar na pele dos que zombam. Esteja naqueles que, por servir a Deus, às vezes vão ser zombados. Porque é melhor ser zombado pelo Evangelho, por você ser certo, ser um servo, do que você estar na roda dos escarnecedores, no caminho dos pecadores, ou no conselho dos ímpios. Porque quem é escarnecido, às vezes é escarnecido. Tem prazer na lei do Senhor, não só lhe medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Dá o seu fruto na estação própria, suas folhas estão sempre verdes. E todo quanto faz prosperará. Então, a minha oração essa noite é que Deus desperte no seu povo, desperte nas pessoas, mas principalmente no povo de Deus, os seus servos, naqueles que professam a palavra, que não desanimem. E aqueles que não têm entendido talvez alguma coisa, ou estão escarnecendo mesmo, sabem o certo, mas preferem o errado. Que o Senhor abra os olhos de cada um, para que nós possamos ver muitas pessoas tendo os olhos abertos, aprendendo a palavra de Deus através da palavra de Deus. Essa palavra foi uma palavra forte, mas extremamente importante. Um alerta muito poderoso e importante da parte de Deus. Que nós possamos ter a plena convicção que Deus, Ele é amor, Ele é misericórdia, mas Ele também é justiça e juízo. Então nós não precisamos ficar só de um lado e esquecer do resto. Aí vem a Bíblia. O princípio da sabedoria é o homem temer a Deus. Amém, amados? Compartilhe essa palavra, leve essa palavra, que isso pode transformar a vida de muita gente, possa mudar a história de muita gente. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar? Senhor Jesus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, a voz que falou é a minha. Mas eu não estou falando de mim mesmo, Senhor.
Eu estou falando o que o Senhor colocou no meu coração. Estou falando, Senhor, o que fluiu no meu coração. Nós não podemos deixar o amor esfriar. Nós não podemos deixar de fazer o bem, porque nós vamos ceifar aquilo que nós plantamos. E aqueles, ó Pai, que não têm entendido a diferença do santo e do profano, que o Senhor abra os olhos de cada um deles. O Senhor abra os olhos de cada um deles, em nome de Jesus, para que eles possam compreender que nós devemos, se possível, seguir a paz com todos, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Pedimos que a paz de Deus que excede o entendimento, pedimos, Senhor, que a Tua misericórdia seja sobre as nossas vidas, que nós possamos, Senhor, reconhecer as nossas debilidades e falhas, reconhecer que sem Ti nós não somos nada, caminhar, Senhor, caminhar debaixo da santificação que vem através pelo lavar da palavra, mediante a pregação da palavra. E toda a sua palavra, Pai, ela é útil para o ensino, para redarguir, para levantar, para corrigir. E, ó Pai, nós cremos, ó Pai, que essa palavra será uma palavra transformadora na vida de muitas pessoas, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. A paz, Senhor amados, Deus abençoe vocês. Uma semana abençoada. É desnecessário dizer para que Deus te abençoe até. Porque a Bíblia diz que Ele abençoa aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. É o próprio Deus, a própria bênção quer correr atrás de você e te alcançar. E que nós possamos ter um coração obediente e reto diante de Deus, sincero na presença do Senhor, e as bênçãos vão nos alcançar em nome de Jesus. Amém? Uma semana abençoada para nós, que nós possamos caminhar de glória em glória pela misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amados? Grande abraço para vocês, um salve para vocês, Deus abençoe.